Tratar desse tema, recomeço, não é fácil. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque eu não quero deixar esse processo fácil, nem para mim e nem para você. Mas eu quero que a gente entenda que é possível. E talvez falar sobre esse tema num ponto em que nós estamos seja essencial, tanto para a partida de janeiro que nós estamos em 2026, porque recomeçar vai custar algumas coisas. Vai custar alguns sonhos que você deixou no passado, vai deixar algumas fases que você pulou lá atrás, vai fazer com que você talvez queira resgatar algumas coisas que você abandonou no passado, mas não será fácil, mas é possível. E a minha retomada aqui para o YouTube, depois de algum tempo longe, afastada por diversas ocasiões da vida, trata muito também sobre esse recomeço. Só que recomeçar tem fase. E pular essas fases faz com que tudo se atrase, tudo se perca um pouco mais. E quando eu entendi isso, foi o feeling de eu falar, cara, tô perdendo muita coisa. E é por isso que eu ainda não conquistei muita coisa na minha vida e diversas. E tudo que eu vou falar aqui vai ser aplicável para todas as áreas da sua vida. Todas. O cenário vai mudar. Então eu quero te dar três grandes fases para esse recomeço acontecer e você ver o negócio alavancar. Bora? Olá, meu nome é Clarissa, sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo aqui no YouTube e esse tema é muito propício e eu quero falar sobre o primeiro. Qual é a primeira grande fase, Clarissa, para que eu possa dar essa mudança? Primeiro, é a fase do despertar. Talvez a gente viva um dia após o outro sem despertar, sem esse grande feeling de falar, cara, tem alguma coisa. Reconhecer, cair em si. E o tema que eu vinha na minha cabeça todos os momentos quando eu falava, cara, eu preciso despertar, é exatamente Lucas 15, quando fala do filho pródigo, que no versículo 17 vai dizer que ele caindo em si. Quando ele cai em si, ele reconhece, cara, aqui não é meu lugar. Não era para eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? E é exatamente esse o despertar, porque toda mudança real não acontece sem a mudança da consciência. Eu preciso colocar a mão na consciência para que essa mudança possa acontecer. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem como você ser transformado, não tem como você mudar de vida, não tem como você recomeçar se a sua consciência não cair em si. Se você não tiver esse despertar, esse levantar da sua consciência. E muitas das vezes vai ser difícil esse despertar porque nós estamos vivendo no automático todos os dias. É muita rapidez de pensamento, é muita informação sendo colocada. E eu sempre falo isso nos meus vídeos. Estamos vivendo uma geração de pessoas que sabem muito de coisas rápidas, mas o conhecimento, ele é verdadeiramente limitado na mente das pessoas. Então a gente precisa desse despertar. A fase do despertar, que é a primeira, é a mais importante, porque de nada adianta você começar a colocar várias coisas em prática e se você primeiro não despertar, não tiver essa consciência, tudo vai ser jogado por água abaixo, tudo. Só que essa fase, ela vai vir com algumas coisas difíceis, com alguns perigos, e às vezes a gente não quer lidar com esses perigos. O primeiro é a culpa de falar, cara, por que eu tô aqui? E a gente vai reconhecer que a culpa é nossa. Muitas das vezes a gente quer transferir a culpa para outras pessoas e dizer, né, ah, não, mas eu cheguei aqui por causa de fulano. Não, mas essa é a fase de passar por esse perigo da culpa, mas não para se atolar na culpa, mas sim para assumir a responsabilidade. Essa consciência, sabe? Eu preciso assumir a responsabilidade de que a culpa é minha. Vai vir o perigo da vergonha. Não era para eu estar aqui. Agora eu tô envergonhado. É uma vergonha que vai fazer com que você sinta, cara, por quê? E é necessário. Essa fase é necessária. Só que o que eu entendi é que Deus, ele não faz com que nós venhamos cair em si na consciência e venhamos passar por essas fases
para nos culpar ou para simplesmente nos fazer passar vergonhas, sabe, alheias, normais. Não é. É a caída da consciência para a cura, sabe, para a transformação. Então essa fase é necessária, por mais que doa, é necessária e vai fazer com que você chegue na segunda. E a segunda fase, ela é incrível, porque ela é a tomada do primeiro passo. Porque não, a caída de consciência não é o primeiro passo. Ela é o modo de transição, sabe? Mas o primeiro passo é a fase da decisão. Lucas, no versículo 18, vai dizer que levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ali ele está tomando uma decisão de falar, não, eu não vou mais ficar nesse ponto. Eu não vou mais ficar aqui. Que fase é essa? É a fase de sair da estagnação, sair da procrastinação, mudar a rota, sabe? Mudar os seus hábitos. Está na hora de mudar. Está na hora de você transferir a sua vida do ponto A para o ponto B. E aqui parece ser muito difícil. Mas quando a sua consciência já caiu, é muito mais fácil você se levantar e ir. Então, primeiro você precisa da consciência. Você precisa da primeira fase. E depois você vai para o primeiro passo. Tá? A primeira fase vai definir o seu primeiro passo, que é a segunda fase. E quando você toma essa fase, alguns perigos, como existiram na primeira fase, vão surgir agora. E eu até coloquei aqui porque esse é o clássico. Prometer muito mais do que cumprir. Esse aqui pra mim é o clássico. Porque nessa fase de decisão parece que a gente quer prometer o mundo. Principalmente no início do ano. Nós queremos prometer que nós vamos fazer, que nós vamos avançar, que nós vamos cumprir. Ah, não, eu vou realizar. Só que vai chegando no meiar, vai chegando nos períodos que nada acontece. Você não consegue sair do papel porque você está prometendo muito mais do que você mesmo pode cumprir, sabe? Você quer mudanças rápidas. Mudança rápida não existe. Coloca isso na sua cabeça. Nada vai acontecer do dia para a noite. Você tem que tomar um passo de cada vez e é por isso que muitas das vezes a gente não chega. Por quê? Porque eu quero mudanças extraordinárias, mudanças drásticas. Só que isso não vai acontecer. Por quê? É um passo de cada vez. O bebê acordou, peraí. Dá bom dia. Dá bom dia. Bom dia, gente. Então a gente precisa compreender. E aí a gente tem a terceira e última fase, que não é a menos importante, talvez seja a mais importante, porque essa aqui você vai precisar aplicá-la todos os dias, que é a fase da constância. E falar sobre constância não é fácil. Talvez eu possa fazer um vídeo só sobre constância. Se você quiser, coloca aqui no comentário. Fale sobre constância. Constância não é você fazer exatamente todos os dias a mesma coisa sem errar. E aqui talvez seja o ponto mais crucial que algumas pessoas falam, Clarice, eu não consigo viver em constância. Não, não é que você não consegue. É porque você, quando erra, você para. Você estagna, sabe? Você acha que perdeu, mas não é isso. A constância é o poder de quão rápido você consegue se levantar, mesmo depois de ter caído. Isso é a constância. Aí você vai pensar, ontem eu li a Bíblia, hoje eu não consegui. Aí vai chegar no outro dia e vai falar, poxa, eu já não consegui um dia. Deixa pra lá, sabe? Principalmente quem está no foco de, vou começar a ler a Bíblia todos os dias, vou ler a Bíblia toda. Você erra você já para, você já desiste, e aqui tá a constância. A constância é o poder de quão rápido você vai decidir. E o que vai definir isso é o versículo que diz, e levantando-se, foi. E é exatamente isso, é o ir, é a constância de, não, eu já me decidi, agora eu preciso ir. Eu preciso fazer. E isso em todas as áreas da nossa vida. Todas. O recomeço, ele sai do discurso, sabe? E ele começa a ser um processo. Ele sai desse papel, dessa ilusão de, poxa, como Então, a constância é a criação de pequenas rotinas diárias, de pequena nova rotina, nova vida, novo rumo. Sabe? Você precisa tomar novos passos todos os dias, mesmo que sejam pequenos,
mas é necessário que ele se tome todos os dias. O filho vai entender isso e levantando-se e foi. Vai. Faça acontecer, se levante e vai. E aqui é o ponto que eu finalizo para a gente reconhecer isso. O que transforma a vida não é o dia do recomeço, sabe? Porque o dia do recomeço é a caída da consciência, é a decisão, sabe? Não é isso. Não, Clarissa, não é esse dia. É o dia após ele, sabe? Porque o dia depois dele vai definir se o que você decidiu, se a caída da consciência realmente foi verdadeira e se você vai manter essa frequência, essa constância todos os dias. E Deus, ele não sustenta quem decidiu. Porque de decisão por decisão, todo mundo decide. Nós estamos no início do ano e a gente acredita que não, todo mundo tem uma decisão. Deus não sustenta essa decisão. Deus sustenta quem caminha por essa decisão. Tome todos os dias um passo. Faça recomeçar a sua vida. Faça com que novos hábitos sejam criados, que você vai ver a mudança real acontecendo. E aqui eu falo de absolutamente tudo. Uma vida com Deus, uma vida emocional, uma vida profissional. E isso eu tô falando pra mim também. Essa é a mudança real pra mim. E é isso que eu tô colocando em prática aqui. Porque não adianta eu vir falar algo que eu não viva. Isso é pra mim primeiro. Tanto que essa foi a caída de consciência, a tomada de decisão e a constância que eu estou levando todos os dias pra minha vida. Então, se você quer ver uma mudança real acontecendo nesse ano de 2026, faça acontecer. Às vezes a gente acredita que Deus precisa fazer. Só que ele está falando, eu já te mostrei a rota, já te mostrei o caminho, decida caminhar por ele. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Que esse ano de 2026 seja grandioso, seja de grandes tomadas de ações, mas que você possa realmente viver em constância diária para que essas mudanças possam acontecer. Esse ano de 2026 tem muito vídeo novo, é um ano novo verdadeiramente aqui no canal, a qual o Senhor tem me direcionado e a gente vai viver em constância. Um vídeo por semana, isso aqui vai sair do papel e podem ter certeza que o Senhor vai fazer coisas grandiosíssimas através deste canal, na minha e na sua vida também, tá bom? Não se esqueça, se você chegou aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que muitas outras pessoas precisam ouvir essa mensagem nesse início de ano. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, gente. Toda semana vai ter vídeo e você precisa ficar ligadinho, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Paz.